Mais uma vez começando mais um capítulo falando sobre as origens da linguagem e das nacionalidades, que se trata da genealogia de Jafé, filho de Noé. Através deste sexto capítulo será falado sobre Madai. Este personagem aqui, para quem tem lido, talvez nunca parou para analisar com detalhe em seu nome. Quanto à sua localização, é nesta região vista de acordo com o mapa. Alguns dizem que este povo são descendentes dos europeus, mas vou lhe fazer entender quem realmente são eles. Quando se trata das escrituras, ele possui um grande detalhe para procurar com cuidado. Vamos ver um pouco no que se trata de acordo com o princípio, como foi falado anteriormente, e estou aqui repetindo mais uma vez, que diz lá no Gênesis capítulo 10, versículo 2, que diz assim desta forma: os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Porém, de acordo com outros capítulos, veremos cada nome a que se refere este nome em forma transliterada, como foi passado para nós no livro de Jeremias, no capítulo 51 e no versículo 28, que fala assim: santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Aqui, quando a gente analisa, a gente vê que o nome Média aqui já não é Média, ela mostra como Madai, porque essa forma como seria a original. Nos outros escritos, de acordo com outros escritores, as escrituras também apresentam este nome conhecido por nós como Média, que na verdade seria Madai, como eu falei. Vamos ver o que diz no livro de Esther. No capítulo 1, no versículo 3, a gente vai ver assim, que no terceiro ano de seu reinado, fez o convite a todos os seus príncipes e seus servos, e o poder da Pérsia e da Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Aqui a gente vê o que fala da Pérsia e da Média. Da Média, como a gente conhece, que é Madai, porém a Pérsia iremos ver mais adiante. E vamos continuar a leitura do livro de Esther no capítulo 10, versículo 2, que fala assim: e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, que é Mordecai no original, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? A forma que realmente deveria ser escrita não é tão importante, mas que ela possui algo revelador. Sei que não conseguimos de fato entender a linguagem sem estudos profundos, até se possível entender de acordo com a sua linguagem original. Sei que muitos dizem que isto não é importante. Pode não ser para quem não quer se aprofundar nos conhecimentos sobre a verdadeira origem de tudo. A própria Escritura traz um grande enigma sobre a origem deste povo. De acordo com as tabelas das nações, os filhos de Madai foram Ahom, Zeelon, Hassone e Lotalso. De acordo com alguns nomes, vimos também que era constituído como certa forma de acordo com certos locais falados, e de acordo com as linguagens, vamos ver com cada detalhe os seus nomes, o que chamariam assim.
Madá, Amada, Madai, Madea, Manda, Madai, Mídia, Madean, Mata, Matiene, Mitane, Mitani, Megala, Medes, Arianos, Persas, Passas, Parsis, Aquemênidas, Manuenses, Cáspias, Cassitas, Iranianos, Curdos, Turcos, Indianos, Patãs, Hazara, incluindo os povos do Afeganistão, Paquistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Quirguistão e outros grupos relacionados. Aqui é a forma, bem dizer, como fosse uma forma geral em relação ao povo persas e o povo médio. Os arianos entram pela primeira vez na visão histórica cerca de 1000 anos antes de Cristo, invadindo a Índia e ameaçando a Babilônia. Historiadores da antiguidade fazem referência a um chefe ariano chamado Siachesh, eu creio que seria conhecido como Shesh, rei dos medos e persas. Os medos e persas parecem ter sido tribos de uma nação, mais ou menos unidos sob o domínio de Siachesh, Elam, filho de Shem, que a gente iremos ver com mais detalhe futuramente. É por isso que eu irei falar com mais detalhe futuramente, falando sobre essa nação, que também é constituída por esse personagem conhecido como Elam, que vem os persas. E é o nome antigo da Pérsia. Os elamitas são sinônimo de persa. Os persas descendem assim de Elam, filho de Sem, e de Madai, filho de Jafé. Os medos e persas haviam se estabelecido no que é hoje a moderna Pérsia. Os medos no norte, os persas no sul. Os persas mais notáveis de hoje são os arianos. Curiosamente, a palavra Irã é um derivado do ariano. Os grupos de pessoas medos persas são divididos em centenas de clãs, alguns sedentários e outros nômades. Todos falam línguas indo-europeias e alguns grupos pronunciaram características físicas e traços culturais mongoloides, derivado de invasões mongóis e subsequente integração cultural. Um exemplo hoje seriam os uzbeks do Uzbequistão e os grupos remanescentes que viviam no Afeganistão e em parte da Ásia Central. Quando olhamos na visão dos historiadores, de acordo com Flávio Josefo, no livro Antiguidades Judaicas, o historiador da época do nosso Salvador, ele fala assim: de Madai veio os Madeãs, que são chamados Medos pelos gregos. Já tem outro livro, que é a História dos Hebreus, de Josefo, que ela fala assim: Madai foi o fundador dos Madaianos, que os gregos chamam de Medos. É por isso que conhecemos pela história desse local, na sua fase inicial, como Média. Por isso veio o termo Medos. E sobre os persas falarei com o passar do tempo, mais adiante, com detalhe. Se vimos lá, de acordo com as línguas mais antigas que evoluíram a partir do antigo iraniano ocidental, estão o persa antigo, a língua meda, a língua parta. Todas elas foram extintas. Atualmente são faladas as principais línguas chamadas de persa moderno, ou parsi, e o kurdi ou kurdi. O termo empregado para o atual Irã veio da antiga nomenclatura dos arianos, como eu falei, que procede de Ária. Apesar de haver duas nações ocupando na formação destes grupos, deste país, hoje a localização da Média é no atual norte do Irã. Os curdos são
da região dos Medos, mas com o tempo outras nacionalidades foram misturadas a este povo, principalmente nos tempos do rei Assuero, que era o pai do rei Dário. Em quaisquer nações vimos esta miscigenação de povos mesclados, misturados, na formação do mundo atual em que é hoje. Vou ficar por aqui. Fique na paz e que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, ao qual todos nós conhecemos como Jesus Cristo.